Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Esse que vos fala é o pastor Jefferson. A lição de hoje, o tema é o avivamento que alcança os governantes. E a leitura bíblica se encontra em 2 Crônicas, do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. Segunda Crônicas 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, e o achareis, porém se o deixardes, vos a deixará. 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse a sua lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. 5. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Versículo 6. Porque gente a cidade contra a cidade, e despedaçavam-se porque Deus o conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de todas as terras de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo Judá e Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque Israel vinham a ele grande número, vendo o Senhor, seu Deus era como ele. 10. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês do ano 10º do reinado de Asa. No capítulo 15, versículo 1 e 2, Asa sabiamente deu boas-vindas aos que tinham relacionamento íntimo com Deus e ouviu a mensagem que levava da parte do Senhor. Azarias exortou o exército de Judá, encorajando-os a permanecerem com Deus. Procure manter contato com pessoas cheias do Espírito Santo. Procure andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Assim você ouvirá os conselhos do Senhor. Procure também dedicar regularmente parte do seu tempo a discussões e orações com aqueles que podem explicar a palavra e como praticar a mensagem do Senhor em sua vida. No capítulo 15, versículo 3, Azarias disse que Israel esteve por muitos dias, sem um verdadeiro Deus. 8 reis reinaram em Israel durante 41 anos do governo de Asa. Judá, e todos eram maus. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, iniciou esta perniciosa tendência ao introduzir ídolos e expulsar os sacerdotes de Deus. Então, houve isso
a introdução de idolatria e a expulsão de sacerdotes. Isso se encontra em 2 Crônicas 11, do versículo 13 ao 15. Azarias usou os problemas de Israel para ilustrar o que mal que poderia atingir Judá se o povo se afastasse de Deus, como fizeram seus irmãos no Reino do Norte. Versículo 7. Azarias encorajou os habitantes de Judá a continuarem com suas boas obras, ao afirmar: a vossa obra tem uma recompensa. Suas palavras também servem de inspiração para nós. O reconhecimento e a recompensa devem motivar-nos. A dimensão temporal, pois viver de acordo com os padrões de Deus resulta em bênçãos nessa terra, e dimensões eternas, pois no porvir receberemos um reconhecimento e uma recompensa permanente. Não se sinta desencorajado caso perceba que sua fé em Deus não está sendo devidamente recompensada aqui, pois melhores recompensas não são nesta vida, mas na futura. Um dia nós iremos receber a nossa recompensa lá na glória, lá no céu. Os governantes e demais autoridades são também candidatos à salvação. Para isso precisam aceitar Jesus como seu Salvador e segui-lo como Senhor. Devemos orar pela salvação das nossas autoridades legislativas, judiciárias, eclesiásticas. Devemos orar pela salvação das autoridades políticas no nosso Brasil. Nesse texto, nós devemos decidir tirar os ídolos de sua vida para que o altar do Senhor seja renovado. Nós devemos reconhecer que somente o arrependimento e o abandono definitivo do pecado poderá propiciar o verdadeiro avivamento. Relatar as condições para obter as bênçãos contínuas de Deus, de acordo com Crônicas 15, versículo 2. Um profeta de Deus no palácio. Na Bíblia temos poucos reis e governantes que foram tementes a Deus. Temos o exemplo de Melquisedeque, Josué, Samuel, Davi, Josafá, Ezequias, Esther, Neemias e etc. É uma bênção em todos os sentidos quando um governante ou executivo é servo de Deus. Quando teremos em nossa pátria um avivamento que alcance também os governantes, dirigentes e líderes de todos os escalões. O mensageiro de Deus e sua imagem. Versículo 1. Trata-se do profeta Azarias, filho de Obed. Sabia quem era ele e de onde procedia. Muitos hoje enganam com facilidade as ovelhas, porque a direção do trabalho não se preocupa em obter informações sobre os tais: quem são, de onde vêm, o que fazem, o que pregam e como procedem em família em suas igrejas. Profeta Azarias. Seu nome é mencionado só uma vez na Bíblia, no versículo 1. Mas sua mensagem foi de grande efeito naquela época e continua sendo em nossos dias.
Azarias era conhecido pelo nome por ser íntegro. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser íntegra pela sua mensagem, por efeito espiritual. Então veio o Espírito de Deus sobre, isto é, dá a impressão de que Azarias estava sempre de prontidão na presença do Senhor. O Espírito do Senhor veio então sobre ele, revestindo-o para aquela missão específica. A mensagem do profeta de Deus, do versículo 2 ao versículo 7. Asa, desde o início desse governo, começou a purificar a nação da idolatria e da imoralidade e a proclamar o povo a arrepender-se de seus pecados e voltar-se para Deus. Era o preparo dos corações para o avivamento espiritual. Estamos hoje num tempo em que ninguém se aflige pela honra de Deus, por sua obra e por sua palavra, e por seu louvor, por sua casa. Só se ouve falar em mover do Espírito, mas o que estamos vendo são ensinações habilmente orquestradas, insinuadas, salvo de exceções que sempre houve e haverá. Versículo 2. O profeta sai ao encontro do rei, não para aplaudi-lo, elogiá-lo, mas para dizer-lhe que sua vitória viera de Deus. O Senhor está convosco. Versículo 2. Por outro lado, deveria o rei apressar-se por completar o que começara, preparo do caminho do Senhor para um avivamento sobre aquele povo. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra tem uma recompensa. Versículo 8. A mensagem, ouve-me, Asa. Aqui foi algo muito solene, santo, aquele profeta quase anônimo, dirigir-se com autoridade divina ao rei e a todo o exército. A necessidade de retorno de Deus. O povo de Deus, povo sem Deus e sem o verdadeiro Deus. Versículo 3. Isto é, e o povo não tinha o verdadeiro Deus, mas pensava que o tivesse, como na época dos juízes, quando o povo não tinha rei, e daí cada um fazia o que queria e ficava por isso mesmo. Esse tipo de igreja cresce rápido e com facilidade, é óbvio, sem doutrina regeneradora, sem compromisso. O povo sem sacerdote para cuidar do povo e conduzi-los a Deus. Consequentemente, Israel também não tinha o necessário ensino da palavra, essencial a todo crente. Sem esse ensino, prevalece a ignorância, inclusive na área do culto. O rei Asa teve de restaurar a ordem e cuidar do culto ao Senhor. Versículo 8. O povo sem lei, a lei do Senhor expressa a vontade de Deus para o homem. O princípio categórico e terminamente do certo e do errado. Um avivamento real é soberano da parte do Senhor. Dinamiza e dá uma nova dimensão a tudo isso. Quando o Espírito tem toda a primazia, a palavra de Deus tem o livre discurso e o rebanho sabiamente é conduzido. Então, a palavra de Deus tem que ser pregada e o povo de Deus tem que ser conduzido pela palavra de Deus. Um preparo para o avivamento. Versículo 4. Fala a Deus de sua fidelidade, de seu amor e de sua compaixão para com o povo, mesmo estando em errante
extraviados, distante do Senhor. Naqueles tempos, versículo 5, eram tempos difíceis e trabalhosos. Aqueles que para se viver uma vida consagrada no meio de tanta impiedade. A Bíblia prediz um tempo espiritualmente desafiante, precedendo a vinda de Jesus. Versículo 6 fala de angústia permitida por Deus para levá-los ao arrependimento. No versículo 7, Deus ordena e promete: esforçai-vos, não desfaleçam a vossa obra. Tem uma recompensa. É uma promessa de Deus, oriunda de sua benevolência, pois Ele sabe que todo trabalho humano é imperfeito, mas Ele o aceita e ainda recompensa-nos. Vamos ver isso em Apocalipse 22, 14, bem no finalzinho da palavra de Deus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora, Lucas 14, 14. Lucas, versículo 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas a recompensa será da ressurreição dos justos. Então Deus um dia os recompensará. A palavra do Senhor é obedecida. Obediência imediata. O rei Asa ordenou sem demora o reinicio das medidas para o retorno do povo de Deus. Certamente as orações de meus mensageiros, mobilização dos sacerdotes e levitas, o rei esforçou-se e lançou fora as abominações dos pais. Eram ídolos horríveis, representando demônios e os poderes do inferno. Hoje esses ídolos satânicos estão também em nosso país, modernizados, e a maior parte deles dentro de lares das populações, disfarçados em personagens de filmes, desenhos, novelas e publicações. Às vezes parecem inofensivos, mas arruinam nossas famílias. A renovação do altar espiritual. Renovou o altar do Senhor, versículo 8. É preciso tirar de nossas vidas e dos nossos lares os ídolos, para que o altar do Senhor em nós e em nossa casa seja renovado. O Espírito não convive com ídolos. O altar do templo era a primazia, coisa que se via, e a primazia da vida espiritual despertada. O avivamento dos estrangeiros. Os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, no versículo 9. De Simeão, entrando isso, a tribo de Simeão habitava dispersa no meio de Judá, conforme a profecia de Gênesis 49, do versículo 5 ao 7. Certamente eles se emigraram do seu território para o avivamento. Agora trouxe-os de volta. Um pastor escreveu certa vez a Moody, perguntando como atrair multidões à igreja. Moody respondeu: faça da igreja uma fogueira. Uma igreja em chamas atrai o povo.
o povo irá ver esse tipo de incêndio, em que a sarça arde sem consumir. Conclusão. Continuemos todos a clamar a Deus para que um grande avivamento venha urgentemente sobre a igreja para tirá-la do entraves em que se encontra, retardando a sua marcha. Nós aprendemos nessa lição que quem fez de bom o rei Asa, logo no início do seu reinado, preparou o caminho para Deus, enviar um avivamento do céu. Cite alguns governantes da Bíblia que foram tementes a Deus: José, Josué, Davi, Neemias e Ezequias. O que significa a renovação do altar espiritual para os crentes? Significa tirar de suas vidas os lares, os ídolos, para que o altar do Senhor, neles e suas casas, sejam renovados. O que as abominações aludidas no versículo 8 eram ídolos representando deuses pagãos daquele tempo. Como o rei Asa obteve vitória contra um exército muito superior ao seu, pela oração e fé em Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, meu Deus, ali na Tua palavra em 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 10, houve um avivamento através dos governantes, através da oração e da fé em Deus. Meu Deus, nós oramos também, Senhor, meu Deus, pelos governantes do nosso país, Senhor, meu Deus. O Senhor venha salvar as autoridades eclesiásticas, legislativas e judiciárias deste país. Meu Deus, que o Senhor venha salvar os governantes do nosso Brasil. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar o Brasil, que o Brasil seja a pátria do Evangelho. Meu Deus, nós oramos também, Senhor, meu Deus, pela nossa igreja, Igreja Evangélica da Paz. Abençoa, Senhor, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Abençoa as crianças, os jovens. Abençoa, meu Deus, as servas de Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus, todos que fazem a Tua obra, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, nós oramos, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão enfermas neste momento, Senhor. Que o Senhor alcance, meu Deus, essas vidas, Senhor, meu Deus. Venha alcançar esse irmão, essa irmã que está enferma em sua casa, passando por algum momento de tribulação, passando por algum momento de angústia, meu Deus, de depressão, meu Deus. O Senhor venha alcançar, meu Deus, essas vidas agora, no nome de Jesus, meu Deus. Só o Senhor, meu Deus, é que nos garante, Senhor, a vitória, meu Deus. Como disse João Batista, convém que Cristo cresça e que eu diminua, porque quando Jesus Cristo cresce, o milagre acontece, a bênção acontece, e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Meu Deus, abençoa os cultos realizados, meu Deus, aqui na Igreja Evangélica da Paz, durante essa semana, meu Deus. Senhor, meu Deus, abençoe todas as igrejas cristãs, meu Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa todos que estão vendo essa live, Senhor, meu Deus, em sua casa, em seu trabalho, meu Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, nesta manhã, Senhor, meu Deus. Que a Tua glória, Senhor, meu Deus, esteja sobre nós, Senhor, Senhor Jesus. Como diz aqui na Tua palavra, meu Deus, que toda obra que cada crente faz aqui na terra, Senhor, meu Deus, orando, pregando, evangelizando, meu Deus, um dia nós teremos uma recompensa, meu Deus, no tribunal de Cristo, meu Deus, onde receberemos o nosso galardão, Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, nos dá graça, Senhor, meu Deus, para que nós, a cada dia, nós possamos nos esforçar cada vez mais para falar da Tua obra, Senhor, meu Deus, para falar do Teu Evangelho, meu Deus, para pregar, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, Senhor Jesus. Por isso eu oro e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe
e fique com Deus.